Olá malta, bom dia! Como já sabedes, em 2026 estou a fazer um ano de consumo intencional e em janeiro consegui um no buy. Consegui não comprar nenhuma coisa destas não necessárias que eu gosto de comprar, tipo uma agenda mais, ou outro caderno, ou outro bonequinho aqui para a minha coleção. Estou tão orgulhosa. Não gastei em coisas innecessárias, o que é também muito importante. Quero dizer-vos que está a ser um desafio super fixe. Levo já vários meses, porque comecei em 2025 a fazer desafios de low buy, de baixo consumo. E ao final do ano comecei a dar uma olhada assim ao no buy, a não comprar nada não necessário. E o resultado disto foi que ao longo dos meses comecei a ter menos vontade de comprar coisas. Também tenho que dizer-vos que isto foi em conjunção com eu estar muito menos tempo no Instagram e nas redes sociais que tenho scrolling infinito. E isso também está a ajudar muito a que eu não veja coisas novas e ao não ver coisas novas, não estou influenciada a querer coisas novas, porque honestamente eu estou super contenta com a minha coleção de lavabos. Tenho grandes, tenho pequenos, tenho várias cores, tenho várias posições, uns estão sentados, outros estão de pé. Então, sinto que realmente não necessito mais lavabos, mas eu sei que se eu estiver a ver lavabos nas redes sociais todo dia, eu ia querer comprar mais lavabos. Assim que tento evitar isso. Depois, uma coisa que está a ajudar-me também muitíssimo é o fato de estar a marcar os dias que não gosto em coisas não essenciais. Cada um tem as suas próprias regras. Para mim, por exemplo, sim puedo ir tomar o café, tomar um docinho, um pastel de nata, porque já tento não fazê-lo muitas vezes. Agora que reduzi a menos de uma vez por semana, pois nem sequer estou a gastar tanto dinheiro ali. O meu problema principal era comprar coisas para sentir-me melhor, porque mereço, também porque tinha o problema oposto, que era que eu não me permitia comprar-me coisas e isso me fazia sofrer, porque eu via tudo junto, eu via todas as pessoas e veio todavia nas redes sociais a comprar e comprar e comprar coisas, mas ao mesmo tempo, ou seja, eu sei que essas coisas que estou a ver nas redes sociais não me vão fazer feliz, mas a gente que está a comprá-las parece que está a ser feliz por comprá-las, então como eu quero participar nessa felicidade. Está a ser complicado, mas estar a marcar os dias em verde que não comprei nada não necessário está a ajudar-me muitíssimo. Acho que dá motivação ir marcando dia a dia os dias que não estás a comprar coisas não necessárias. A verdade, uno sente-se muito bem quando completa a semana ou o mês e está tudo em verde, ou quase tudo, e sentes que estás a conseguir coisas e a cumprir os teus objetivos e, mais importante, a poupar dinheiro. E malta, se estão a pensar se fazer um desafio de baixo consumo, de low ou de no buy, eu recomendo. Está a ser muito importante para mim também para reflexionar sobre as coisas que realmente me faz feliz. E estou a ver que muitas coisas que eu acho que me vão fazer feliz porque eu as vejo ou porque tradicionalmente deveriam fazer-me feliz, tipo ter roupas mais lindas, ou maquilhagem que nem sequer utilizo, ou não sei, o último acessório que nem sequer combina com a minha roupa, porque eu vou assim toda a minha vida, vou cômoda, não levo coisas assim super chique. Eu tinha sempre esta sensação de que essas coisas, além de que não entraram no meu estilo de vida, iam fazer-me feliz se eu as comprava, porque a expectativa é o que veio nas redes, o que veio às vezes na vida real, e que a gente que as compra, a gente que as leva, parece que vai mais chique, que tem a sua vida muito mais organizada, que tem sucesso. E é uma armadilha, porque ao final todos temos vidas distintas, temos objetivos distintos, temos prioridades distintas. E o fato de comprar a última coisa que está de trend nas redes sociais não vai fazer-nos felizes. E esta reflexão de centrar-me realmente no que me faz feliz, de comprar, porque às vezes sim compro coisas, mas para mim não é não comprar, é garantir que o que estou a comprar eu realmente vou gostar dele. Tipo, os meus lavabos tenho aqui alguns já, não necessito mais. Vou tentar não ver nenhuma redes sociais para não querer mais. Eu adoro tê-los aqui e adoro todas as manhãs vir aqui a trabalhar. Agora estou sem emprego, mas idealmente vir aqui a trabalhar e tenho os meus lavabos aqui fazendo-me companhia mentre tenho que fazer qualquer trabalho estúpido que realmente não vale. Eu gosto de vê-los todos os dias, eu gosto de tê-los perto de mim. Ou, por exemplo, comprar um caderno mais lindo que ajuda-me a utilizá-lo, que eu gosto de decorá-lo, que ajuda-me a
ser mais criativa. E obviamente necessitava assim específico, podia ter sido mais econômico, sim, mas eu gosto de ter isto, é uma das coisas nas que eu sim gosto gastar um bocadinho mais de dinheiro. Malta, para nós o dinheiro, se estás aqui a ver este vídeo, provavelmente é finito, não te para tudo. Essa é também uma das razões pelas que elegir conscientemente e com intenção onde vais gastar o teu dinheiro é tão importante. Este desafio de consumo baixo ou de literalmente não consumo está realmente a ajudar-me a apreciar o que já tenho, em primeiro lugar, em segundo lugar, a ver com outros olhos mais realistas se realmente quero o que eu acho que quero. Por que quero realmente comprá-lo? Por que quero tê-lo? Acho que esta é uma das partes mais importantes do desafio, nem sequer o fato de comprar menos, mas a mudança interna que vem com tomar decisões mais conscientes e revisar as nossas vidas e ver efetivamente o que queremos poupar ou queremos gastar em outra coisa, temos que poupar para essa coisa, etc, etc. Mas isto é tudo para o vídeo de hoje, é super curtinho, mas é só um update. Espero que gostaram, muito obrigada por ver o vídeo até o final e até a próxima!